pessoal, olá amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato para vocês. Manda aí! Pessoal, amigos medrosos, vocês já ouviram falar em Sete Além? Sete Além, esse é o nome do relato. Um nome estranho. E hoje eu vou estar contando aqui esse relato que eu estava garimpando na net e acabei por conhecer o escritor Luciano Milici. O escritor Luciano Milici é ele que passou por esse relato. Um relato que foi real, eu acredito, foi muito real e muito interessante. Ele foi o pioneiro dessa história de Sete Além. E o primeiro relato de Sete Além se chama Um ônibus para Sete Além. Essa é a história que desencadeou todas as histórias. Foi a primeira. O escritor Luciano Milici até me autorizou a contar este relato, pessoal. E foi mais ou menos assim. Isso foi em 1994. Nessa época, o Luciano ele tinha 19 anos de idade. E ele estava no segundo ano da faculdade. Ele se lamentava muito de ter que estudar de manhã. O ano que ele teria que estudar à noite teria que ser a partir do terceiro ano. Isso o deixava chateado porque aí ele ficava impedido de arrumar um serviço, arrumar um estágio. Então nessa época, ele tendo que estudar de dia, ele não podia estudar à noite, o serviço dele se resumia a ser um gerente de uma videolocadora, como se fosse uma Netflix hoje. E mesmo ele morando longe da faculdade, pessoal, ele adorava isso, porque no caminho de volta, ele podia vir andando e observando as pessoas, que isso no futuro serviria muito para ele se inspirar nos seus livros e nos seus personagens. Sendo que também no ônibus ele adorava ler, então ele aproveitava tudo isso. Ele caminhava para chegar ao ponto de ônibus, e isso era bom para ele, essas caminhadas. Ele não se importava de pegar qualquer ônibus, porque qualquer ônibus levava ele para uma avenida que ele chegava ao metrô. O primeiro ônibus que passasse, qualquer ônibus, levava ele até essa estação de metrô, que dali ele ia para sua casa. Era uma tarde quente do mês de outubro. No meio do caminho ele pegou seu Discman, que já estava com a bateria quase acabando, e colocou uma música do Nação Zumbi, com aquela voz quase demoníaca do Chico Science, né, pessoal? Nisso, um ônibus chegou, e ele subiu logo e entrou dentro do ônibus. Aí ele pegou e substituiu o Discman por um livro. E o trajeto do ônibus, em média, durava mais ou menos uns 25 minutos. E quando ele chegava e sentava no banco, que ele encontrava vazio, ele devorava várias e várias páginas do livro. Não se passaram nem mais ou menos 15 minutos de viagem dentro do ônibus, quando ele sentiu umas cutucadas. Era de uma mulher que estava ao seu lado. E ela dizia, você não vai para Sete Além não, né? Ele ficou sem entender aquilo. A sua mente tinha entendido que ela estava falando, você vai para Santarém? E ela insistia, olha, esse ônibus vai para Sete Além, você tem que descer. E ele olhou assim ao redor, todos estavam olhando para ele. Todo o pessoal que estava ali dentro daquele coletivo estava olhando para ele. E uma outra mulher chegou e disse também, é melhor você descer. E essa outra mulher falou de novo, vai, desce moço. Ele sem entender nada, todo mundo olhando para ele, foi ficando até meio assustado. Quando um rapaz também que estava em pé, ao seu lado com uma pasta, pegou e disse, desce aí. Esse rapaz ele foi mais incisivo, ele fez com a cabeça tipo assim. E antes do Luciano se perguntar para ele mesmo o que estava acontecendo, ele viu o cobrador com as notas na mão, falando para o motorista, vai descer! O ônibus, pessoal, parou na hora. Ali não era um ponto para ele parar, mas o ônibus acabou parando. Rapidamente, o Luciano se levantou e foi caminhando até a porta. E todo mundo olhando para ele. Aquelas pessoas foram abrindo o caminho e ele foi seguindo para a porta, quando ele desceu. E ele, pessoal, confessa que na hora, diversos pensamentos passaram por sua cabeça. Seria aquele ônibus um ônibus particular? Será que aquelas pessoas o teriam confundido com uma outra pessoa? Ele ficou ali, sem entender o que estava acontecendo. Já tinha descido do ônibus. Após ele descer do ônibus, pessoal, o ônibus seguiu seu caminho, virou à direita por uma rua com paralelepípedos, diferentemente do trajeto que os ônibus faziam.
E aí, pessoal, ele diz também que aquele nome Sete Além ficou na sua cabeça. Um lugar que ele nunca ouviu falar. Seria uma rua? Seria um bairro? Ele ficou com aquilo na cabeça. Seria Sete Além uma cidade? E ele perguntava para os outros, as pessoas não sabiam o que era. Ele chegou até a consultar um guia de ruas, procurou e não encontrou nada. E ele pergunta daqui, pessoal, pergunta dali, ninguém conhecia este lugar. Aí ele diz pra gente que passaram-se os dias e várias vezes ele sonhou com aquele lugar, Sete Além. Um lugar que ele nunca tinha conhecido. Aí ele descreve também que pelo menos uma vez por mês, pessoal, ele se vê nas ruas daquela cidade, daquele lugar. Uma história estranha. O que será que aconteceu com o Luciano Milice? Será que ele foi transportado para uma outra dimensão? Ele foi e voltou? Eu só sei, pessoal, que depois disso ele montou uma página no antigo Orkut e nessa página começaram a entrar pessoas e começaram a relatar acontecimentos sobre este lugar. Então, pessoal, esse foi o relato do escritor Luciano Milice. E com o tempo, pessoal, irei relatar alguns casos. Talvez alguns sejam até contos, mas acredito que outros sejam verdadeiros. Eu agradeço você, Luciano, por autorizar eu estar relatando este relato aqui. Provavelmente ele irá até lançar um livro sobre Sete Além. Então, pessoal, gostaram do relato? Se gostaram, deem um joinha. Se inscrevam no canal RDR no YouTube. Siga a página no Facebook. E se você tiver um relato ou vários relatos, não se esqueça de mandar para mim. Aqui para este e-mail, doutorromero@gmail.com. E com certeza eu contarei o seu relato. Obrigado por assistirem. Mais uma vez, obrigado, Luciano Milice. E até a próxima.